Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje é segunda-feira, dia dos nossos 2 minutos de filosofia. Você sabe o que é direitos humanos? Já se perguntou o que são esses direitos que as pessoas chamam de direitos humanos? Já faz muito tempo que os filósofos e os juristas se preocupam com essas questões que dizem respeito à resistência à opressão e à tirania. Os direitos humanos se inserem neste contexto. Neste vídeo, que é uma versão rápida da minha aula mais estendida sobre os direitos humanos, talvez valha a pena fazer uma introdução histórica para apresentar a problemática dos direitos humanos. Aliás, se você quer saber mais sobre o que sejam os direitos humanos, há uma playlist no canal em que eu falo a respeito da história das declarações dos direitos humanos. E também é uma playlist que fala sobre a lei natural e os direitos naturais. O que é direitos humanos? Que comece o nosso reloginho. Primeiramente é interessante destacar que a preocupação do ser humano com a questão da opressão e da injustiça já vem de muito antigamente. Mesmo o Código de Hammurabi e o Antigo Testamento já se preocupavam com a injustiça que as pessoas mais fracas da sociedade poderiam ser vítimas. A tragédia Antígona de Sófocles é outro lugar clássico em que se estuda a resistência à opressão praticada pelos governantes, mas talvez fundamentos racionais somente tenham aparecido a partir da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, que começaram a se preocupar com o justo natural. Essa tradição passou pela Idade Média e com as concepções de Santo Agostinho e Tomás de Aquino de lei natural. Contudo, foi somente a partir do Iluminismo e dos séculos XV ao século XVIII, com as declarações de direitos dos homens e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, que surgiu essa noção individualista de direito do homem. Os principais direitos nessa época eram os direitos burgueses, ou direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à igualdade. Foi somente em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que esse conceito de direitos humanos começou a ser entendido como extensivo a todos os seres humanos, não limitado aos homens e aos cidadãos, mas também alcançando as mulheres, as crianças e aos idosos, e que houve uma preocupação de proteção internacional dos direitos humanos. Outros direitos que passaram a ser propalados também com os direitos humanos foram os direitos sociais, isto é, direito ao trabalho, ao lazer, à moradia e à educação. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Os direitos humanos surgiram então da resistência à opressão nas sociedades modernas, mas já havia uma longa tradição com a preocupação da defesa contra as injustiças praticadas pelas outras pessoas ou mesmo pelos governantes. Esse vídeo é apenas uma breve introdução a respeito da evolução histórica dos direitos humanos. Certamente temos muito mais para estudar a respeito dos direitos humanos, mas eu gostaria de sugerir uma bibliografia que pode lhe ajudar nesse estudo. A Era dos Direitos, de autoria de Norberto Bobbio, faz uma defesa dos direitos humanos, propondo que eles foram criados a partir dessas lutas contra a opressão. Mas vale a pena indicar também um outro autor que não é tão otimista, mas que tem essa obra que é O Direito e os Direitos Humanos, de Michel Villey. Michel Villey tem uma posição curiosa a respeito dos direitos humanos. Ele sustenta que todo o direito humano é sempre o exercício de uma injustiça. Finalmente, eu gostaria de indicar uma leitura para vocês que não é nem uma apologia dos direitos humanos e nem uma visão pessimista como a Villey dos direitos humanos. É John Finnis em Lei Natural e Direitos Naturais. O professor John Finnis considera que a teoria dos direitos humanos é uma coisa muito positiva, na medida em que possibilita a defesa dos meios humanos básicos através de listas facilmente conhecíveis. Isso possibilita uma defesa mais efetiva e real dos direitos humanos.
Contudo, o professor John Finnis sustenta que todo o direito humano deve ser sempre recontextualizado em uma relação de justiça em que fiquem claros quem são os titulares dos direitos e os titulares dos respectivos deveres, esclarecendo quais são as suas obrigações. Assim, ele consegue contornar a objeção de Michel Villey. Bem, se você achou algum valor e aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não esqueça de curti-lo. Este é um grande estímulo para que a gente dê seguimento a este trabalho. Também, se fosse possível, te pediria para assinar o canal e compartilhar esse trabalho com os teus amigos nas tuas redes sociais. Isso pode ajudar muito para fazer com que este conhecimento chegue a outras pessoas. Ah, e não esqueça de conferir a nossa lista de vídeos a respeito da história das declarações de direitos humanos. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.